Bom dia, a paz do Senhor para todos. Para mim, motivo de muita alegria, estou aqui na residência de Jorge, que ele quer falar sobre algo da parte de Deus. Peço para vocês acompanhar e olhar o que é que Deus tem a falar contigo, através de Jorge. Então vamos ter atenção na palavra de Deus, que Deus vai nos falar agora através de Jorge. Amém? Acompanhe aí, por favor. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos na santa e doce paz do Senhor. Para mim é uma alegria, uma satisfação enorme em falar desse Deus. Um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que cura. Eu estou tendo o prazer também de ter aqui na minha residência o nosso irmão José Félix. Por sinal, se você ainda não se inscreveu no canal Pipoca Félix, você vai lá no YouTube, se inscreve, toca o sininho para confirmar, que aí você vai poder acompanhar alguns estudos bíblicos, algumas pregações da parte de Deus. Se inscreve lá no canal, dá um sinalzinho, né? E você vai poder assistir não só esse, mas também outras pregações, não só esse estudo e outras pregações da parte do Senhor no canal no YouTube. Se inscreve lá, Pipoca Félix, amém? O texto ao qual Deus me levou hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo 11, aliás, o capítulo 5 e o versículo 17. Marque na sua Bíblia. Lucas capítulo 5, versículo 17 em diante. Vamos passar a ler a inerrante e poderosa palavra de Deus, que diz assim: o título desta leitura é a cura de um paralítico. Vamos ler? E aconteceu que, num daqueles dias, estava ali assentado os fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que um dos homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Este procurava fazê-lo entrar para poder colocar diante dele. E não achado por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a arroizar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arroizais em vossos corações? Qual mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que ele estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos os prodígios. Amém? Meus queridos irmãos, nós estamos diante aqui de uma narrativa
feita pelo evangelista Lucas, que fala acerca de um homem que estava paralítico. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Estava ali também os fariseus e os escribas. Os fariseus, doutores da lei, homens que se consideravam melhor do que os outros, que conhecia os mandamentos, homens que se achavam melhor do que os outros. A Bíblia diz que Jesus estava ali sentado ensinando, estavam ali os fariseus. A Bíblia diz que se aproxima daquele canto, daquela casa, homens carregando um homem paralítico. Mas aqueles homens não podiam chegar perto de Jesus, porque Jesus estava cercado em meio a uma multidão. Então aqueles homens resolvem tomar uma atitude de descer aquele homem pelo telhado. A Bíblia diz que Jesus, vendo aquela cena, disse: os teus pecados estão perdoados. Meus queridos irmãos, automaticamente aqueles fariseus, homens que se achavam doutores da lei, começaram a dizer assim no seu coração, no coração deles: quem é esse homem aí? Quem é esse homem que está blasfemando? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus, porém, conhece o coração do homem, conhece os pensamentos. Porque antes mesmo de eu e você falar ou pensar, ele já sabe. E Jesus responde para aqueles homens: olha, por que vocês estão arroizando aí no coração de vocês, dizendo que só quem pode perdoar pecado é Deus? Mas eu quero dizer para vocês que todo o poder foi dado a mim para perdoar pecados. Jesus disse para aquele homem que estava naquela situação: toma a tua cama e vai para a tua casa. Ei, meus queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Louvado seja o Senhor Jesus. Jesus tem poder de perdoar pecados, como Jesus tem poder de curar o paralítico. É tão provável que nos evangelhos sinóticos nós vamos observar que Jesus fez muitos milagres dessa natureza. O paralítico de Betesda foi um. A cura de um cego de nascença. A cura de Bartimeu. A cura de Bartimeu. Então, meus queridos irmãos, o Senhor tem poder de curar pecado e também tem poder de curar quem Ele quiser curar. Louvado seja Deus. O Senhor tem poder de fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e bem entender. O que acontece é que tem pessoas que ainda duvidam do poder de Deus. Tem pessoas que ficam duvidando do poder do Senhor. Mas todo pecado é perdoado diante daquele que é o grande. Jesus tem o poder de perdoar pecado, tem o poder de curar. Porque a Bíblia diz que Jesus diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus. Aqueles homens conseguem colocar esse homem diante de Jesus. Qual é a estratégia que aqueles homens usaram? Descer aquele homem pelo telhado. O que eu quero dizer com isso? Qual é a estratégia que você está usando para chegar perto de Jesus? Qual é a estratégia, qual é a forma que você está fazendo para chegar diante daquele que tem poder de te curar, daquele que tem poder de perdoar os teus pecados? Muito embora alguém olhe para você e diga assim: ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que olham para você e para mim dizem assim: ei, olha, o Senhor não vai te perdoar. Ei, está repreendido em nome de Jesus, porque Ele tem poder de perdoar pecado. Ele diz para aqueles homens: olha, o que é mais fácil? Eu dizer que os teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma teu leite e anda? Sabe por que Jesus estava dizendo aquilo para aqueles homens? Porque Jesus conhece cada um de nós, irmãos. Jesus conhece o nosso interior.
Jesus conhece a tua vida e conhece a minha vida. Quando Jesus falou aquilo para aquele homem, é porque Jesus sabia que aquele homem precisava ser perdoado de algum pecado. Jesus sabe, Jesus conhece a nossa vida, não tem nada em oculto, irmãos, que não seja revelado diante dele. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele conhece o profundo, o íntimo. Quando Jesus diz aquilo para aquele homem, é porque para antes de Jesus curar aquele homem, Jesus precisava perdoar os pecados dele. Então deixa eu dizer algo para você. Jesus tem poder de perdoar pecados, sim. O próprio profeta Isaías vai dizer assim: eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados eu nem me lembro. Ei, Jesus passa uma borracha nos teus pecados, sim. Ficam brancos como a lã, como o algodão. Ele tem poder sim de perdoar pecado. Ele tem poder sim de levantar o homem. Ele tem poder de levantar o homem do charco do lodo do pecado, perdoar pecados daquele homem e dar uma vida nova àquele homem. Porque ele é Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu aprendo nesse texto, louvado seja Deus, é que o seu amigo é aquele que te aproxima de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles homens levaram adiante de Jesus o homem que estava naquela situação. Ei, amigo teu é aquele que chega para você e diz: Jesus te ama, independente da forma que você está. Vamos para a igreja. Jesus tem um plano novo, tem proposta nova na tua e na minha vida. Esse é teu amigo, é aquele que te aproxima de Jesus. Aquele amigo que quer te ver na sarjeta, aquele amigo que diz que é teu amigo, que quer te ver bebendo, se drogando, se prostituindo, esse não é teu amigo. Teu amigo é aquele que te aproxima de Jesus. Aqueles homens levaram aquele homem, desceram pelo telhado, Jesus estava ali ensinando, mas aqueles homens resolvem descer aquele paralítico pelo telhado. Irmãos, se aproxime de pessoas que querem te levar para perto de Deus, de Jesus. Porque são essas pessoas que são seu amigo. Seu amigo não é aquele que chama você para tomar uma dose de cana. Seu amigo não é aquele que te chama para fumar um cigarro de maconha. Seu amigo não é aquele que te chama para ir para um prostíbulo. Não. O seu amigo é aquele que te aproxima de Jesus. É aquele que diz: olha, Deus tem proposta melhor para você. Esse é o seu amigo. Louvado seja o Senhor Jesus para todos sempre. Meus queridos irmãos, o milagre foi tão grande que o povo ficou maravilhado. A boa ação daqueles homens de levar esse paralítico diante de Jesus foi uma coisa extraordinária. Jesus opera um milagre na vida daquele homem. Jesus quer curar, mas primeiro Jesus quer perdoar pecado. Jesus quer transformar. Deixa eu dizer algo para você. Nosso maior milagre, o meu maior milagre não é ficar curado de uma doença. Isso é importante, mas o nosso maior milagre é a nossa salvação. Foi por isso que Jesus disse ao cego de Bartimeu: a tua fé te curou. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Ei, o mais importante não é você ficar curado da sua paralisia, mas o mais importante é você ter a sua salvação. Esse é o nosso maior milagre. Jesus respondeu para aquele homem: ei, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Eu quero operar na tua vida. Mas primeiro eu vou mudar a tua história para depois eu operar o milagre. Meus queridos irmãos, Jesus tem poder para perdoar pecados. Talvez você esteja dizendo: mas já fiz tanta coisa. Talvez você esteja dizendo: mas irmão, eu já pequei tanto. Não se preocupa não. Porque Jesus, Ele transforma o mais vil pecador.
Jesus, ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele escolhe os fracos para aniquilar os fortes. Não te preocupa não. Jesus, ele está dizendo, olha, eu quero perdoar pecado. Eu quero operar o milagre. Mas primeiro eu quero mudar. Eu quero te abençoar materialmente. Mas primeiro eu quero te abençoar espiritualmente. Eu quero te levantar da cadeira. Eu quero te levantar dessa cama. Mas primeiro eu quero perdoar os teus pecados. Primeiro eu quero que você entenda, meu filho, minha filha, que é necessário nascer de novo. Oh, louvado seja Deus. Que é necessário que você entenda que Ele quer te perdoar. Ele quer perdoar os teus pecados primeiro. Ele quer a mudança espiritual para depois vir a mudança física, a mudança material. O desejo do Senhor é que todos se salvem, meus irmãos. É por isso que Jesus disse para aquele homem, olha, os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que ele precisava de um perdão da parte de Deus. E é por isso que Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, meu filho, minha filha. Eu tenho proposta nova, eu tenho algo novo para você. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Meus irmãos, oh, louvado seja Deus. Jesus tem proposta nova para mim e você. Jesus tem proposta nova, irmãos, para mim e para você. Recebe aí da parte de Deus. Talvez alguém olhe para você e diga, você não tem mais jeito, é mentira de Satanás. Você tem jeito sim. Tem pessoas que dizem que pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentira de Satanás. Sabe por que eu conheço um homem chamado Jesus, um carpinteiro, que quando você entra na carpintaria dele, ele deixa você no prumo. Entenda uma coisa. Jesus quer operar um milagre. Mas Jesus quer perdoar pecados. Jesus quer trazer novidade de vida. É por isso que o Evangelho é novidade de vida. Evangelho é novidade de vida, meus irmãos. Receba essa palavra. Muito embora alguém aponte você, porque os fariseus começaram a apontar Jesus. Olha, os fariseus começaram a blasfemar no coração dele, dizendo assim, quem é este para perdoar pecado? Jesus conhece, irmãos, o nosso coração. Ele esquadria os nossos pensamentos. E Jesus respondeu para aqueles homens, olha, entenda uma coisa, o Senhor nosso Deus, o meu Pai, me deu poder nos céus e na terra para perdoar pecados, como também para levantar o coxo, o paralítico, o cego ser curado. Irmãos, não importa a circunstância, deixa eu te dizer algo, Jesus quer chegar na tua vida com providência. Agora ele precisa que eu e você entenda uma coisa, é preciso que Ele perdoe os nossos pecados, é preciso que você confesse os seus pecados para Ele, para que Ele te perdoe. Louvado seja o Senhor Jesus. Receba essa palavra nesta manhã. Deus vai chegar, vai mudar a situação. Outra coisa, não se esqueça, amigo é aquele que te aproxima de Deus, como esses homens aproximaram o paralítico de Jesus. E Jesus diz, estão perdoados os teus pecados. Receba essa mensagem, compartilhe, se inscreva no canal Pipoca Félix no YouTube. Aperte o sininho e confirme. Louvado seja o Senhor Jesus. Quero pedir aos irmãos que orem por mim, estou com essa enfermidade, mas eu creio, louvado seja Deus, que esta enfermidade, como diz lá em João, capítulo, louvado seja Deus, capítulo 11, versículo 4, quando diz, esta enfermidade não é para a morte. Oreis por nós. Nós suspendemos os trabalhos do bom samaritano em virtude da orientação médica. Mas Deus conhece meu coração e Ele sabe que eu estou muito triste por causa dos cultos, que nós temos o prazer de falar de Jesus na rua.
Mas a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Eu creio que Deus vai me curar e nós vamos voltar com os cultos bons samaritanos. Oreis por nós. Ore pelo nosso irmão José Félix. Que Deus possa abençoar ele, a família dele e abençoar a nossa família. Um beijo no coração e que Deus possa abençoar a sua semana em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.